Agora chegou a hora da gente entender como funciona e quais são as duas principais modalidades dos planos de previdência complementar aberta. O nosso famoso plano gerador de benefício livre e o vida gerador de benefício livre. No vídeo anterior, nós vimos como funciona um plano de previdência complementar. Agora a gente vai ver a diferença entre as duas modalidades, que são o principal foco das questõezinhas de prova. Então, não preciso dizer que nós precisamos de muita atenção aqui. Olha só. Usando os nossos slides e aqui recapitulando o que a gente viu no vídeo anterior. Nós vimos que basicamente um plano de previdência complementar, nós temos todo o plano aqui, estruturação do plano, é responsabilidade de uma entidade de previdência complementar. E quando eu falo de entidade de previdência complementar, eu estou abarcando também as seguradoras desde que elas sejam autorizadas pela SUSEP. Fato é que haverá contribuições que vão ser deduzidas da taxa de carregamento, isso se a taxa de carregamento for antecipada, exatamente isso. Fato é que o dinheiro vai ser aplicado num fundo de investimento especificamente constituído, que vai cobrar uma taxinha de administração para fazer a gestão, a aplicação dos recursos. Durante o período que o dinheiro continuar entrando via contribuição e sendo investido, nós temos o chamado período de quê mesmo? De acumulação, Eduardo. Não, o nome chique, o nome cai na prova. Período de diferimento. Beleza, nós temos o período de diferimento. Bacana, acumulei os recursos. Eu posso fazer um resgate ou transformar em renda, das mais variadas. A gente tem a vitalícia, a temporária, nós temos a renda por prazo pré-estabelecido. Bacana. Nós vimos também o seguinte: durante esse período de diferimento, e isso é uma característica dos nossos planos de previdência complementar aberto. Durante o período de diferimento, não há cobrança de imposto de renda. Logo, se não há cobrança antecipada do imposto de renda, não há o nosso famoso come-cotas. Come-cotas acontece lá nos fundos de investimentos abertos tradicionais. Aqui não há come-cotas. O governo vai cobrar imposto de renda na saída. Seja essa saída de uma maneira única via resgate, ou seja essa saída de maneira periódica via benefício, via renda. Eduardo, por que tu está recapitulando isso? Isso a gente já viu no vídeo anterior, vamos ao que interessa. É importantíssimo a gente entender estas condições, estas características, para entender a diferença entre essas duas modalidades. Para entender a diferença entre o nosso plano gerador de benefício livre, plano gerador de benefício livre, e o nosso vida gerador de benefício livre. O nosso VGBL e o nosso PGBL. Esse VGBL, como a gente vai ver, na verdade, ele é um plano de seguro de pessoas que oferece, por que ele é considerado, enquadrado aqui dentro
da Previdência Complementar Aberta? Porque tanto PGBL quanto VGBL, os dois oferecem o que a gente chama de cobertura por sobrevivência. Por isso que eu posso encará-los como alternativos. Por isso que quando eu vou oferecer a Previdência Complementar Aberta para o meu cliente, eu vou ter essas duas opções, essas duas modalidades. Porque os dois oferecem cobertura por sobrevivência. O que é cobertura por sobrevivência, Eduardo? Essa cobertura por sobrevivência ao período de diferimento. Ih, Eduardo, começou a complicar. Não, barbada. Olha só. Tanto quando eu faço um PGBL quanto quando eu faço um VGBL, eu vou ter uma cobertura por sobrevivência ao período de diferimento. Ou seja, eu vou ganhar uma renda, eu vou ganhar um benefício, eu vou ter de volta o dinheiro que eu acumulei por ter sobrevivido ao período de diferimento. Lembrando, o período de diferimento é o período no qual eu contribuo e no qual esse dinheiro vai sendo investido e acumulado. Eu posso ter diferentes planos com diferentes períodos de diferimento. O Banco do Brasil, por exemplo, ele oferece lá os BB-Prev da vida de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Esses 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos são o que a gente chama de período de diferimento. Se eu sobreviver, se eu cumprir esse período de diferimento, eu vou ter uma cobertura de sobrevivência ao período de diferimento. Tanto PGBL quanto VGBL me oferecem essa cobertura. Por isso, eles podem ser considerados iguais quando eu for oferecer aos clientes a cobertura por sobrevivência ao período de diferimento. Bacana, Eduardo. Entendi. Agora a grande questão é a seguinte: se os dois oferecem, se tanto o VGBL quanto o PGBL oferecem a mesma cobertura, qual que eu vou indicar para o cliente? O cliente está esperando a tua decisão. Ele está em dúvida. Ele escolhe o VGBL ou o PGBL? Qual que você indica? Para responder essa pergunta do cliente, para indicar para o cliente um ou outro, tu vai fazer a seguinte pergunta para ele: como você declara o imposto de renda? Ih, Eduardo, começou a complicar. Não, barbada. Por que é necessário eu entender como que o cliente que está ali na minha frente declara o imposto de renda? E se ele declara o imposto de renda? É importante eu entender como ele declara o imposto de renda, porque a principal diferença entre o VGBL e o PGBL é uma questão fiscal. Como assim uma questão fiscal? Que é o PGBL, ele vai permitir a dedução das contribuições da base de cálculo do imposto de renda. Como assim, Eduardo? Para aí, explica um pouquinho melhor. Por que uma questão fiscal a diferença? Porque permite que tudo aquilo que você faça de contribuição, você deduza da base de cálculo do imposto de renda. E a gente sabe, tem uma das modalidades de declarar o imposto de renda, que é a declaração completa, que permite que a gente deduza todas as despesas que a gente teve, despesas com médico, despesas com educação, todas aquelas despesas legais.
Dentre as despesas legais permitidas pela nossa legislação tributária está as contribuições feitas aos PGBLs. Por isso que se o sujeito sentar na tua frente e falar o seguinte, ó, eu declaro, faço a declaração do meu imposto de renda utilizando o modelo formulário completo. Quando ele diz eu faço a declaração pelo modelo, pelo formulário completo, ele está dizendo o seguinte, ó, a utilização de deduções. Ele faz deduções. Então, para ele seria interessante o plano que permita a dedução das contribuições. Eduardo, por que a gente deduz coisas lá da declaração do imposto de renda? Pensa comigo. Tu recebe o teu rico salário e do teu rico salário que tu recebe todo mês tem uma mordida. Daí tu vai olhar lá no teu contra-cheque, tá escrito imposto de renda retido na fonte. O governo foi lá e tirou parte do teu salário a título de imposto de renda. Daí no outro ano o que tu faz? Tu faz a declaração de ajuste do imposto de renda. Nessa declaração de ajuste tem duas opções. Se tu declara, tu pode usar o formulário completo ou simplificado. No completo, você vai lançar lá todas as deduções. Por que eu quero lançar o máximo de deduções possíveis? Porque quanto mais deduções eu lanço, menor fica a minha base de cálculo do imposto de renda. Eu estou dizendo, ó governo, eu ganhei isso, mas eu gastei isso com educação, isso com saúde, isso com... sobrou só isso. Então, quanto menor for a base de cálculo do imposto de renda, menor é a mordida que o governo tem que te dar. Logo, o governo, na maior parte das vezes, até teria que te devolver dinheiro. É a nossa famosa restituição do imposto de renda. Então, se o teu cliente ele usa o modelo completo, para ele faz sentido você oferecer o plano que permita que todas aquelas deduções que ele fez ao longo do ano sejam lançadas como deduções na declaração completa do imposto de renda. Logo, para esse cliente, o melhor vai ser a indicação de um PGBL, que permite a ele a dedução das contribuições feitas. No modelo simplificado, para quem faz o modelo simplificado ou para quem é isento, não há a utilização de deduções. O sujeito não usa deduções. O sujeito, nesse caso, ele utiliza o desconto legal permitido. O desconto legal, que é de 20%, limitado a 16 mil e alguma coisa para a prova, não é relevante. Então, eu tenho que entender o seguinte. Eu vou indicar para aquele cliente que utiliza o modelo completo o plano que permite as deduções, que é o PGBL. Para aquele cliente que não declara imposto de renda, que é isento, ou que não utiliza a declaração completa, que utiliza a declaração simplificada, eu vou indicar aquele que não permite as deduções, que é o PGBL. Tá, Eduardo, mas parece meio estranho. Como assim? Um permite dedução, um vai me dar um benefício fiscal e o outro não vai me dar um benefício fiscal na entrada. Ah, mas o governo vai equilibrar isso daí lá na saída. A gente vai ver o seguinte, no PGBL, o governo é ardiloso, pessoal. O governo tem um monte de gente muito qualificada lá, só pensando em como cobrar imposto lá na Receita Federal do Brasil. Ele te dá uma benesse no PGBL. Ele fala o seguinte, querido, olha só,
Todas essas contribuições que tu fez, tu pode deduzir. Todas, opa. Ele diz o seguinte: tu pode deduzir as contribuições que tu fez até o limite de 12% da renda bruta. Atenção para isso lá na prova. Pode deduzir? Pode. Onde? No PGBL. Tudo até o limite de 12% da renda bruta. Mas olha só, o governo ele não te morde na entrada, ele te dá um benefício na entrada. No PGBL, olha como o governo é ardiloso, no PGBL o governo oferece benefício na entrada. Qual o benefício que ele oferece na entrada, Eduardo? O benefício que ele oferece na entrada é a possibilidade das deduções. Isso é um benefício, porque se ele permite que eu deduza, ele está permitindo que eu diminua a minha base de cálculo de imposto de renda e que pague menos imposto de renda. Só que lá na saída, e lembra que o governo cobra imposto de renda só na saída, seja via resgate ou via transformação em renda. Na saída, o governo vai cobrar imposto de renda sobre o total. Como assim sobre o total? Sobre o total, sobre tudo que eu estou recebendo. Por exemplo, utilizando o exemplo que eu usei no vídeo anterior, se eu faço contribuições de R$200 mensais, eu faço 12 contribuições de R$200, isso daqui dá 2.400. Esses 2.400 aqui, ele permite que eu deduza da base de cálculo do imposto de renda. Agora, lá no final, imagina que eu acumulei R$500 mil. Acumulei R$500 mil, vou fazer um resgate único, total. Quando o governo for cobrar imposto de renda, ele vai cobrar sobre tudo, sobre os 500 mil. Ou seja, ele vai cobrar sobre o total, que é composto pelas contribuições, mais o rendimento. Ele cobra sobre tudo, sobre as contribuições e sobre o rendimento. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o governo é ardiloso. Se ele me dá um benefício na entrada, se ele diz o seguinte, não, Eduardo, eu te dou um benefício, eu permito que tu deduza. Lá na saída, ele vai morder sobre tudo, sobre o volume total do que eu estou resgatando. E lembrando que o volume total do que eu resgato, seja via resgate total ou via renda, vai ser constituído pelas contribuições feitas ao longo do tempo, mais os rendimentos obtidos durante o período de diferimento. Bacana? Então, no PGBL, no Plano Gerador de Benefício Livre, ele permite as deduções com a limitação de até 12% da renda bruta. Então, imagina que eu ganho R$100 mil, a minha renda bruta é de R$100 mil. Eu posso deduzir até quando? Até quanto eu posso deduzir até quanto? Até 12% da renda bruta, que nesse caso, no nosso exemplo, é R$12 mil. Eu tenho esse limite de 12% da renda bruta. Lá no final, ele vai morder sobre tudo que eu ganhar, vai ocorrer a mordidinha do governo. Logo, vai ser indicado para quem? O PGBL vai ser indicado para o cliente. Eu vou oferecer isso aqui para o cliente que utiliza a declaração completa. Que utiliza a declaração completa do imposto de renda. Esse é o nosso PGBL. E o VGBL? O VGBL, como nós vimos, ele não vai permitir. Ele diz o seguinte, ô cliente, ô participante, as contribuições que você fizer, você não pode deduzir. Logo, não há a permissão
da dedução das contribuições. Não há a possibilidade de deduzir aquilo que eu faço de contribuições da minha base de cálculo do imposto de renda. Mas o governo é justo. Lembra? Se lá no PGBL ele permitiu a dedução, mas lá no final ele equilibrou cobrando sobre tudo, no VGBL ele também vai ser justo. Ele não permite as deduções, mas lá na saída, lembrando, nunca é demais, essa saída se dá via resgate ou via renda, mas lá na saída ele vai cobrar imposto, o governo sempre cobra imposto de renda, nesse caso no VGBL ele vai cobrar imposto de renda somente sobre o rendimento. Vai cobrar somente sobre o rendimento. Então, o governo acaba sendo justo. No PGBL, voltando aqui, no PGBL o governo permite as deduções, mas lá no final, na saída, ele equilibra, cobrando imposto de renda sobre tudo. Se ele permitiu a dedução na entrada, ele vai cobrar imposto sobre as contribuições na saída. Então, ele cobra sobre contribuições e sobre rendimento, cobra sobre tudo. Isso no PGBL. No VGBL, o governo não permite a dedução das contribuições na entrada. Logo, na saída, ele vai cobrar somente sobre aquilo que ele não mordeu ainda. Ele vai cobrar somente sobre os rendimentos obtidos. Por isso que o VGBL ele vai ser indicado para quem? Para aquele cara que é isento. Por que é indicado para o cara que é isento? Porque o cara que é isento, ele não declara imposto de renda. Logo, ele não tem por que deduzir. Ele nem pode deduzir porque ele é isento. É indicado para o cara que é mais acomodado lá, que faz a declaração simplificada, e ele também vai ser indicado para um terceiro tipo, que às vezes a gente não dá muita bola. Ele vai ser indicado para aquele cliente que já contribui com 12% para o PGBL. Como assim, Eduardo? Agora não entendi, agora deu tilt. Não, olha só. Lembrando, se eu ganho 100 mil reais e contribuo com 10 mil, eu posso deduzir esses 10 mil reais da minha declaração completa, porque o limite é 12. Se eu, lá no PGBL, se eu contribuo 12 mil reais e ganho 100, renda bruta, eu consigo deduzir o 100. Mas se eu ganho 15, ou melhor, se eu contribuo 15 e ganho 100, eu consigo contribuir com esses 15 e deduzir os 15 da declaração completa? Não, porque o máximo que eu posso deduzir, o limite máximo é 12%. Então, olha só, se eu contribuísse com 15, eu ia contribuir com 15, ia descontar só 12, mas lá no final eu ia pagar imposto de renda sobre tudo. Então, se eu quero contribuir com 15% da minha renda bruta, o mais inteligente que eu tenho a fazer é contribuir, se eu faço a declaração completa, com 12% para o PGBL e o restante, os 3%, eu contribuo para o VGBL, porque o VGBL lá na fase de recebimento, ele vai ser tributado somente sobre o rendimento. Se eu deixasse aqueles 3 no PGBL também, eu ia pagar lá na fase de recebimento imposto de renda sobre a contribuição feita e sobre o rendimento. Aqui não. Se eu pegar os 3% e jogar aqui, os 3% da diferença dos 15 e dos 12 e jogar no VGBL, lá na fase de recebimento eu vou pagar só sobre o rendimento. Exemplo, se dos 500 mil reais que eu tenho aqui para resgatar,
300 mil é rendimento, eu vou pagar imposto de renda somente sobre os 300 mil, que é a parte do rendimento. E lembrando aqui nossa última informação, só pode utilizar a dedução, só pode deduzir as contribuições feitas para um PGBL quem fizer contribuições para a Previdência Oficial. Ih, agora complicou. Não, olha só o que eu estou dizendo. Imagina, se o governo permitisse que todo mundo utilizasse o benefício da dedução, muita gente, principalmente os autônomos, os profissionais liberais, iam deixar de pagar a Previdência Oficial e pagar só a Previdência Complementar. Logo ia ter um esvaziamento das entradas lá no regime oficial. Então o que o governo fez? O governo falou o seguinte: ô querido, ô participante, para te deduzir os 12%, para te deduzir até 12% da tua renda bruta de contribuições feitas para o PGBL, tu tem que estar vinculado a algum regime oficial. Tem que fazer contribuições para algum regime oficial. Ou seja, para o nosso regime geral ou para o RPPS, que é o regime próprio de Previdência Social. Bacana? Aqui a gente acaba e entende a diferença entre os dois planos, entre as duas modalidades, entre o VGBL e o PGBL. A questão é uma questão fiscal. Se o sujeito deduz ou não deduz as despesas na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Se ele deduz, ele usa o modelo completo. Então, para ele, o melhor é o PGBL, porque o PGBL permite as deduções de até, olha só, até 12% da renda bruta. Se ele não deduz, se ele é isento de imposto de renda, se ele usa a declaração simplificada, o melhor para ele é utilizar o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. Porque este plano não permite as deduções, mas lá na saída ele vai compensar cobrando imposto somente sobre os rendimentos. E tem um terceiro caso, que é aquele sujeito que extrapolou o limite de 12%. Se ele extrapolou o limite de 12%, ele pode contribuir com essa diferença para o VGBL. O que ele vai ter de ganho contribuindo para o VGBL com essa diferença maior é lá na saída pagar imposto somente sobre o rendimento e não sobre tudo, como é o caso do PGBL. Certinho? Aí nós temos a diferença, muito atenção para isso. No próximo vídeo a gente vai ver a segunda pergunta importante que o nosso participante vai ter que responder. A primeira pergunta ele já respondeu, qual plano, PGBL ou VGBL? Você vai ajudar ele. A segunda pergunta é, qual regime tributário adotar? Qual tabela aderir? A tabela progressiva ou a tabela regressiva? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!